PEC do precatório transforma sentença em emenda, STF e bancarização. YouTube, Luiz Cacerere, bora viver. Se inscreve lá no canal, clica no vermelhinho inscrever-se, dá um like e compartilha os vídeos. Bem, pessoal, a PEC do precatório é a polêmica nacional, né? PEC do precatório é o grande tema do momento e a gente tá vendo aí a judicialização, né, da PEC dos precatórios, aonde o STF, mais uma vez, ele vai para o centro das atenções. YouTube, Luiz Cacerere, bora viver. Se inscreve lá no canal, dá um like, compartilha. Nós temos uma playlist chamada Precatórios Bancarizados. Clica lá na playlist, você vai ver esse vídeo e muitos outros vídeos acerca da bancarização dos precatórios, a solução imediata e definitiva para a questão dos precatórios no Brasil, né? A gente tá vendo aí a dívida só faz crescer, são mais de 200 bilhões, né? É um montante, é uma cifra muito alta para ser administrada pelos tribunais de justiça. Aí a necessária bancarização para se haver, né, a correção dos valores, né, diariamente, e o precatório ele vai dar mais a questão da bancarização, né? A bancarização dos precatórios vai trazer muito mais transparência, né, para a questão dos precatórios, que hoje o precatório no Brasil é, na verdade, uma grande caixa preta, né? Ninguém sabe nem dizer qual o valor atual da dívida, nem o CNJ, nem o Poder Judiciário, muito menos o governo, não tem nem noção do montante da dívida, sendo que 70% a 80% dessa dívida, ela vem dos juros. Então daí a importância de a gente ter a bancarização dos precatórios. É um processo natural, mais dia, menos dia, a gente vai acabar vendo, né, a formação do banco do precatório e a bancarização dos precatórios como a solução imediata e definitiva para a questão dos precatórios. Mas bem, pessoal, o tema de precatório é um tema polêmico, né? Nós temos aí a playlist precatórios bancarizados, né? Clica lá, você vai ver uma série de vídeos onde a gente apoia, né? E a gente entende, né? O programa Bora Viver entende e defende a bancarização dos precatórios para solucionar de vez, né? Para se ter uma solução definitiva e imediata para a questão dos precatórios. E a PEC de precatório, né, pessoal, é a reedição da PEC 62, chamada por muitos aí, apelidada, né, como a PEC do calote. É uma PEC que já deu errado no passado, ela já nasce de forma errada, né, porque ela transforma os precatórios, né, em emendas parlamentares. A gente está vendo aí um corre-corre muito grande aí do governo, né, para aprovar isso aí, e aí a gente está vendo aí também, né, a disponibilização de emendas parlamentares para os nossos deputados federais, né? Assim que o deputado federal recebe a emenda, né, pessoal? O parlamentar recebe a emenda parlamentar e aí vota favorável ao governo, né? Sendo então essa PEC dos precatórios uma verdadeira canalice aí que a gente está vendo, assistindo, né, a céu aberto em todo o nosso Brasil. E as questões, elas são bastante graves, né? Elas são bastante graves porque os precatórios, ele envolve aí uma série de atores sociais, né? Ela envolve o Brasil inteiro, né? Mas ela envolve aí os beneficiários do Bolsa Família, envolve aí os beneficiários do Renda Brasil, envolve os credores dos precatórios, envolve o Poder Judiciário, né, que tem a sua sentença descumprida. Hoje o Poder Judiciário é completamente humilhado com as questões do precatório. E envolve aí a classe política, enfim, né, pessoal, envolve a economia, o mercado reage muito mal à PEC do precatório, né? A gente vê aí a inflação subindo, o dólar subindo, né? O risco Brasil aumentando, os investidores sumindo, né? Por causa da insegurança jurídica causada pela PEC do precatório. E esse aí é um ponto do vídeo, né? PEC do precatório transforma sentença em emenda, STF e bancarização. É lógico, né, pessoal? Porque a questão da PEC dos precatórios, ela foi judicializada, né? E a gente acompanhou aí o presidente da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira, acompanhando aí, né, vários outros deputados acompanhando o presidente da Câmara, fazendo aí uma peregrinação ao STF, né, em busca de apoio, né, à proposta da PEC dos precatórios. Ora, isso aí a gente não pode deixar de comentar, né?
Porque veja bem, pessoal, são 90 bilhões, né? O que tem aparecido aí em termos de valores, né? Porque ninguém sabe o valor exato dos precatórios, mas o que tem vindo à pauta, né? É a questão dos 89 bilhões aí, dos 90 bilhões, né? Vamos arredondar. Só que desses 90 bilhões, 30 bilhões vai ser usado por Renda Brasil e 60 bilhões serão usados para as emendas parlamentares. Ou seja, é dinheiro que sai da sentença judicial e vai para a mão dos deputados. Então é uma questão gravíssima, né? É uma questão gravíssima que envolve diretamente ao Supremo Tribunal Federal, porque envolve o futuro das nossas decisões judiciais, né? Hoje, com a judicialização da PEC do precatório, a gente vai assistir ao vivo e a cores qual a posição do Supremo Tribunal Federal acerca das suas próprias decisões judiciais. Porque, na verdade, o precatório, no fundo, é uma decisão judicial que ainda não foi paga, que ainda não foi cumprida, né? E agora só o que me falta, né, pessoal, é o STF votar favorável à PEC dos precatórios, né? Aí é virando as costas às suas próprias decisões judiciais. Então, realmente é uma questão que cabe uma reflexão bastante profunda, porque a gente pode assistir a céu aberto em pleno sol quente do meio-dia, o próprio Supremo Tribunal Federal transformando as suas sentenças judiciais em emendas parlamentares. Aí seria a pá de cal em cima da segurança jurídica no Brasil, né? A questão da segurança jurídica no Brasil é uma questão que afeta a todo o povo brasileiro, mas afeta principalmente aos investidores, né? Aos investidores estrangeiros que procuram um lugar seguro para investir, né? E quando você chega num país, né, em que há um desrespeito muito grande às leis, o pessoal vive rasgando a Constituição, então é uma questão bastante polêmica e bastante complicada e que merece essa reflexão mais profunda, né? Porque na verdade, o que a gente está vendo é a PEC dos precatórios transformando as nossas sentenças judiciais em emendas parlamentares, ficando o credor de precatório extremamente lesado. Aí o que a gente acontece hoje em dia, a gente está acompanhando aí a grande maioria dos autores das ações, eles morrem antes de receber, porque existem aí ações esperando 30, 40, 50 anos para serem pagas. Um verdadeiro escárnio a que está submetido o credor de precatório no Brasil. E o programa Bora Viver, ele passa com bastante firmeza a questão da bancarização como uma solução rápida, eficiente e definitiva. É imediato, né? É imediato e definitivo. Você cria o banco dos precatórios, né? E você, assim que a sentença transitar em julgado que não couber mais recurso, o precatório ele é autuado e é encaminhado para o banco e é aberto um crédito, né, no nome do credor, né? Chama lá o credor e avisa, né? Olha, senhor, o senhor ganhou uma ação contra o governo nesse momento não tem dinheiro para lhe pagar, mas nós vamos abrir um crédito aqui e o senhor vai poder usar a sua sentença judicial, o senhor vai poder gastar a sua condenação dentro do banco do precatório até o efetivo pagamento. Pelo menos assim, pessoal, a pessoa fica esperando, mas ela pode utilizar o dinheiro, né? O que acontece hoje é que a pessoa ganha os seus direitos, ela ganha ação na justiça e morre sem receber. Ela fica numa fila e o precatório fica preso, fica amarrado. Ele fica visto como uma dívida, né? Sendo que com a bancarização, essa dívida, ela sai das costas do governo e ela é permeada em toda a economia brasileira. O que é tratado como dívida passa a ser tratado como crédito. A gente pode estar assistindo, com a criação do Banco do Precatório, a injeção direta na veia de mais de 200 bilhões na economia brasileira, gerando muito emprego, gerando muita renda, né? Então a questão do precatório aí, pessoal, é uma questão bastante polêmica, né? A gente está vendo aí a reedição da PEC do calote, toda essa PEC do precatório que a gente está assistindo aí, é um filme que a gente já viu e é um filme que acabou muito mal, né? É um filme que deu errado, é uma PEC que ela já nasce morta, né? Ela já nasce fadada ao insucesso, porque ela é a reedição da PEC do calote. Tudo isso que a gente está vendo acontecer agora na Câmara dos Deputados, a gente já viu esse filme antes e é um filme que teve um final muito triste, né? Por quê? Porque a dívida só faz crescer,
né? O credor do precatório cada vez esperando mais, né? A dívida cada vez aumentando. Pessoal, um ponto muito importante é que desses 90 bilhões que o governo alega, né, que vai ter que pagar em precatório, a grande maioria desse dinheiro é devido aos juros e não à condenação. A grande parte do montante da dívida de precatório no Brasil, ela vem dos juros devido ao calote. O governo é caloteiro, não paga. Então você tem precatório aí da década de 60, você tem precatório da década de 70, você tem precatório da década de 80. E o que quer dizer isso, Luiz? Ora, você quer dizer que você tem precatório com 50 anos de juros, você tem precatórios com 40 anos de juros, você tem precatório com 30 anos de juros. Então, os juros, eles representam grande parte do montante da dívida de precatório, tanto dos municípios, dos estados, assim como da União. Então, pessoal, o grande responsável por esse valor alto da dívida é o próprio governo caloteiro, que presta um péssimo serviço à sociedade brasileira e que o povo brasileiro tem que recorrer à justiça para reaver os seus direitos. Assim, quando fica brigando 10, 15 anos na justiça, porque a justiça brasileira ela é muito lenta, ela cabe muitos recursos, então o governo vai recorrendo até onde pode. Então, quando a sentença ela é transitada e julgada, quando não cabe mais recurso, o credor do precatório já tem aí 10, 15 anos da sua vida lutando na justiça. Depois, quando ele ganha ação, ele vai para uma fila. E lá ele fica mais 20, 30, 40, 50 anos esperando. Ora, é um verdadeiro escárnio o que a gente está acompanhando com as decisões judiciais brasileiras. É um completo desrespeito à decisão judicial no Brasil e é um calote público institucionalizado. É a segurança jurídica, né, jogada, né, a pá de cal em cima da segurança jurídica do Brasil. E agora, pessoal, com essa nova PEC do precatório, a gente está vendo aí, né, o governo liberando emendas parlamentares, né? O governo libera as emendas parlamentares para os deputados federais votarem a favor do governo, né? Então a gente está vendo aí uma verdadeira canalice aí, né? Inclusive partidos de oposição, né, que recebem as emendas, né, pessoal? Deputado vai lá, vira a casaca e vota contra, né, os credores de precatório, vota contra o cidadão brasileiro, nessa verdadeira canalice que é essa tal PEC do precatório, que é o grande foco da atenção de toda a mídia televisiva, escrita e falada. Hoje, de cada notícia que sai na internet, no jornal, na televisão, é sobre precatório, é sobre essa verdadeira canalice, o que estão fazendo com os credores de precatório no Brasil. E, pessoal, infelizmente, né, pessoal, a questão ela passa pela Câmara dos Deputados, os deputados, né, recebem as emendas, votam favorável ao governo, cheio de processo, cheio de vícios, né, processo cheio de irregularidades, um processo muito obscuro, né, tudo faltando muita transparência, né, nessa tal da emenda de relator, né, você tem aí as outras emendas também, mas falta muita transparência do que acontece, né, com as emendas parlamentares, do que acontece com o dinheiro público. Mas o que causa muita estranheza, né, é a judicialização envolvendo o próprio Poder Judiciário, porque agora está na mão do próprio Poder Judiciário definir o futuro das suas próprias sentenças judiciais. Ou se vai se cumprir a sentença judicial, ou se a sentença judicial vai virar emenda parlamentar, né, num processo muito obscuro, né, faltando transparência, né, falta luz, né, nas emendas parlamentares, né, o que é feito desse dinheiro. O que a gente está vendo aí, pessoal, que são 90 bilhões, né, a dívida com os precatórios, e que desses 90 bilhões, 30 bilhões vão para o Renda Brasil e 60 bilhões, né, eles vão aí para as emendas parlamentares, né, cai na mão dos nossos deputados federais, que aí, né, com as emendas na mão, aí eles fazem tudo que o governo quer, é a repetição da PEC do calote. Esse filme a gente já viu, já é a reedição da emenda 62 da PEC do calote. E a bancarização ela acaba com tudo isso, né? A bancarização ela acaba com a PEC do precatório, porque a bancarização ela dá bastante transparência, né?
Hoje, pessoal, a dívida de precatório é uma caixa preta. Nem o governo, nem o Tribunal de Justiça, nem o CNJ, eles não sabem o valor correto da dívida do precatório, porque a dívida do precatório é uma bola de neve descendo a ladeira, é uma verdadeira caixa preta, né, instalada dentro da sociedade brasileira. E a bancarização, ela vai dar transparência, ela vai dar, pelo menos com a bancarização, né, você vai ter cada credor com a sua conta, né, no banco do precatório, cada conta estratificada, né? Então você vai ter uma correção diária dos valores, né? Hoje, por mais que as varas de precatório elas estejam bem organizadas, elas não têm a capacidade de trabalhar que nem um banco, né? É necessário a bancarização imediata, né, dos precatórios. Você ter um banco para gerir 200 bilhões de reais, né? É isso aí que a gente diz, né, pessoal? A gente vê aí, o CNJ organizou, né, fez a lista, né, dos beneficiários, né? Você tem uma lista de credores por ordem cronológica, você tem uma lista, né, dos credores doentes, né, com necessidades, né, especiais, né, e para idosos e tal. Mas os precatórios, na sua grande maioria, não estão corrigidos, né? O CNJ, muitas vezes, ele vai corrigindo os precatórios conforme eles vão sendo pagos, mas como é pago muito pouco, então muito pouco é corrigido. A grande maioria da dívida dos precatórios, elas estão carecendo de uma correção, né? Da correção pelo índice, que hoje é determinado pelo próprio STF, né? É o IPCA-E. E isso aí é trabalho para banco, né, pessoal? São 200 bilhões de reais. O Poder Judiciário não tem essa capacidade, né, bancária, essa capacidade de gerir, né, esse grande montante, essa grande cifra que ultrapassa aí os 200 bilhões. Eu já acho que passa até muito mais de 200 bilhões, porque é uma bola de neve descendo a ladeira, pessoal. Todo dia tem ação, né, contra a fazenda pública, né, contra municípios, estados e a União, por causa do governo caloteiro, né? Existe muita corrupção no Brasil e o serviço prestado pelo governo é de péssima qualidade, fazendo com que o cidadão brasileiro ele tenha que recorrer à guarita do Poder Judiciário para reaver os seus direitos. Então o governo ele é responsável por grande parte da dívida porque fica devendo, né? O governo acha que parcelar soluciona, parcelar só piora. Parcelar dívida só agrava o problema, porque é mais juro, né? Você vai ter mais 10 anos de juro, mais 15 anos de juro. Quer dizer que hoje o grande montante da dívida, ela já vem 2 juros, né? Se você parcela o pagamento, você está piorando a situação. O governo tinha que estar preocupado em aumentar, né, o percentual do repasse ao pagamento dos precatórios para se zerar a dívida. E a gente não vê isso. A gente vê o calote público institucionalizado, ferindo de morte a segurança jurídica no Brasil, a humilhação, né, do Poder Judiciário que não tem a sua sentença judicial cumprida e os credores de precatório indo a óbito, né? A grande maioria dos autores das ações contra os governos já estão morrendo, já morreram ou vão morrer em breve, né? Porque são 30, 40 anos esperando, mais 10, 15 anos na justiça, né? A pessoa morre no meio do caminho e não recebe os seus direitos, morrendo assim como uma mágoa muito grande, né, do Poder Judiciário e do governo do Brasil, causando assim uma insegurança jurídica muito grande no país e afastando aí, né, bilhões de dólares de investimento, porque ninguém em sã consciência vai investir o seu dinheiro num país em que não se respeita as nossas decisões judiciais. Esse é o ponto. E a PEC do precatório transforma sentença em emenda, STF e bancarização. Ora, tá no colo do STF, né? O STF no Brasil decide tudo, né, pessoal? Decide campeonato brasileiro de futebol, define carnaval, STF define a educação, define a saúde, define vacina, define... e agora vai ter que definir acerca das suas próprias sentenças judiciais, porque na verdade do que se trata é disso mesmo, né? Porque ou o STF ele manda pagar as suas decisões judiciais, ou o STF transforma as suas decisões judiciais em emendas parlamentares, num processo de compra de voto completamente obscuro e faltando transparência.
Então assim, pessoal, está na mão do próprio STF a decisão sobre o futuro das suas próprias decisões judiciais. Só o que me falta é o STF virar as costas às suas próprias decisões judiciais, né? Deixando ainda mais os credores de precatório estarrecidos, né? Porque a gente está vendo aí uma verdadeira canalice, né? Sendo votada na Câmara dos Deputados, ferindo de morte a Constituição brasileira, colocando em xeque a nossa segurança jurídica e o povo brasileiro acompanhando essa votação, né? A gente assim acompanha o voto da ministra Rosa Weber, né? Que suspendeu o pagamento e pediu transparência, corretamente. Agora vamos ver a decisão do plenário, para ver qual que vai ser a decisão do plenário do Supremo Tribunal Federal, para ver se vai enterrar as suas próprias decisões judiciais. Então, PEC do precatório transforma sentenças judiciais em emendas parlamentares, STF decide e a bancarização é a solução imediata e definitiva para a questão dos precatórios do Brasil. YouTube, Luiz Cacereri, bora viver. Se inscreve lá no canal, dá um like, compartilha os vídeos, clica na playlist Precatórios Bancarizados, a solução imediata e definitiva para as questões do precatório. STF julga o futuro de suas próprias sentenças judiciais. Um abraço a todos, obrigado pelo vídeo e até o próximo vídeo.